Olá, colegas! Hoje vamos conversar brevemente sobre bloqueios periféricos e adjuvantes. Então vamos responder juntos algumas perguntas relevantes sobre o tema. A primeira delas é: o que são adjuvantes? Adjuvantes são fármacos que funcionam sinergicamente com os anestésicos locais, para aumentar a duração e a qualidade da anestesia regional. Alguns exemplos são a dexametasona, agonistas alfa-2 como a clonidina e a dexmedetomidina, midazolam, buprenorfina, antagonistas NMDA como a ketamina e o sulfato de magnésio, neostigmina, bicarbonato de sódio, epinefrina e anti-inflamatórios não esteroidais. Não abordaremos aqui a adrenalina, pois ela não altera a duração ou o início de ação da ropivacaína, que é um dos anestésicos locais mais utilizados por nós ao se realizar bloqueios periféricos. Qual adjuvante mais estudado e com maior significância estatística? De acordo com uma meta-análise em rede publicada em 2023 no European Journal of Anesthesiology, a dexametasona é o adjuvante que mais aumenta a duração da analgesia, quando utilizado de forma perineural em bloqueios periféricos. A dexametasona pode ser administrada de forma perineural, que é considerada off-label, ou intravenosa. Ela aumenta a duração do bloqueio tanto sensitivo quanto motor e prolonga o tempo até a solicitação de analgésicos nos pacientes cirúrgicos. Diversas meta-análises visaram definir um regime ideal para a dexametasona, mas não forneceram conclusões claras sobre a relação dose-efeito ou superioridade da via perineural sobre a administração sistêmica para prolongar a duração analgésica. E quais seriam os mecanismos responsáveis por prolongar a duração do bloqueio ao utilizarmos a dexametasona como adjuvante? Então, a gente tem alguns mecanismos importantes, como diminuição da atividade das fibras C nociceptiva, inibição dos canais de potássio, efeito vasoconstritor local, efeito anti-inflamatório sistêmico, efeito agonista nos receptores alfa-2 centrais, hiperpolarização das fibras periféricas, bloqueio da transmissão sináptica e redução da inflamação perineural. Então, qual é a nossa quarta pergunta? Qual a via de administração? IV ou perineural? Muitos estudos sugerem que a dexametasona perineural prolonga a duração da analgesia em relação à dexametasona IV, a depender do tipo de anestésico local e da presença da adrenalina. Mas a duração da analgesia, quando utilizada a dexametasona perineural, não tem significância na prática clínica. Seu uso é off-label, ela pode cristalizar quando associada a anestésicos locais como a ropivacaína e tem potencial neurotóxico. Assim, os autores sugerem a utilização da dexametasona IV na grande maioria dos casos. A recomendação da Cochrane de 2017 é que existem evidências de baixa a moderada qualidade, as quais sugerem que, quando usada como adjuvante ao bloqueio de nervo periférico em cirurgia de membro superior, tanto a dexametasona perineural quanto a dexametasona intravenosa podem prolongar a duração do bloqueio sensorial e são eficazes na redução da intensidade da dor pós-operatória e do consumo de opioides. A dexametasona perineural provavelmente não é mais eficaz do que a dexametasona intravenosa. Qual a dose da dexametasona, então? Parece que a dexametasona intravenosa exigiu uma dose maior do que a dexametasona perineural para obter a mesma duração de analgesia e bloqueio motor. É recomendado 4 mg de dexametasona perineural ou 8 mg de dexametasona intravenosa. Normalmente fica numa dose entre 0,1 a 0,2 mg por quilo. Em quanto tempo a dexametasona prolonga o efeito dos anestésicos locais? Na forma perineural, prolonga o efeito dos anestésicos locais de ação curta e intermediária, em média 4 horas, e nos anestésicos locais de ação longa, em média 8 horas. Em relação à dexametasona IV, os estudos atuais mostram que a administração intravenosa tem um efeito equivalente da analgesia como a forma perineural. O que preciso saber sobre a dexmedetomidina como adjuvante? Essa é a nossa sétima pergunta. Então, a dexmedetomidina como adjuvante perineural é off-label, a dose é de 50 a 60 microgramas e prolonga a duração da analgesia em média 6 horas. A dexmedetomidina IV não prolonga a duração do bloqueio sensitivo, motor e da analgesia. Se questiona sobre a sua neurotoxicidade e tem eventos adversos bem conhecidos, como bradicardia, hipotensão e sedação. Nossa última pergunta: o que preciso saber sobre a clonidina como adjuvante? Também é off-label perineural, a dose recomendada é 150 microgramas, prolonga a analgesia em média de 2 horas, também se questiona sobre a sua neurotoxicidade
e os efeitos adversos são semelhantes à dexmedetomidina.